Eu sou a professora Zilda de Poeiras e assim, eu vou dar um olhar só contra o negro, né? O preconceito. Mas existe muito preconceito contra o branco também, o magro, o gordo, o baixinho, né? Então existe todos esses tipos de preconceito. Então assim, eu acho que se tivesse um olhar ao todo para ser corrigido, nosso país seria bem melhor. E a minha pergunta você acredita que realmente a escravidão acabou? Bom dia, eu sou Eugênia. Meu pai é um dos primeiros historiadores daqui de Palmas. Então, ver o senhor falar sobre um pouco da história me deixou assim, saudades, porque ele era um apaixonado pela história. E ele dizia, como muitos dizem, que quem não conhece o seu passado não pode vislumbrar o seu presente. E nem o futuro. Então, é muito bom a gente ter uma palestra que nos enriquece, que faz a gente vir aqui e ver como foi bom, como está sendo bom e como foi valioso no nosso tempo, que o seu foi até mais reduzido, ter uma pessoa que nos enriqueceu um pouco mais. Enquanto os senhores sempre sobre os preconceitos e os problemas, eu estava conversando com as minhas colegas dizendo: nós ainda estamos em pleno período em que se fala só da escravidão do negro e não se fala nunca da escravidão que o branco sofreu e que ainda sofre, não só no nosso país, mas em vários países. A gente fala de muitos preconceitos e todos nós no nosso dia a dia continuamos sofrendo muitos outros preconceitos. A nossa colega ali foi muito feliz quando ela falou, realmente nós somos um país onde a história tem vergonha de contar que somos um país de preconceituosos. Está enraizado no nosso sangue e na nossa cultura e na nossa educação o preconceito. Seja ele explícito, seja ele lícito, ilícito, né? Mas nós temos que começar realmente a mudar, a criar uma estrutura que faça com que a gente realmente discuta e leve para a escola, para a nossa sala de aula, para a nossa vida, os muitos preconceitos e as muitas escravidões que nós ainda temos. Eu gostaria até que o senhor desse um pouco mais de ênfase, tá? Bom dia, professor. Sou professor Cunha de Palmas. Bom, a gente sabe que hoje, ainda hoje, a introdução da história afro-brasileira nas escolas ela é quase nenhuma ou muito tímida. E também a escravidão ainda ela existe de várias outras formas. A escravidão do trabalho, principalmente no estado do Tocantins, infelizmente, é uma delas. E a minha pergunta, professor, aliás, e também a gente, nós brasileiros não temos o costume de guardar a memória. Nós precisamos nos doutrinar mais para guardar a nossa memória, a memória da nossa história. Mas a minha pergunta é: a princesa Isabel, ela, ao assinar a libertação dos escravos, foi porque ela era boazinha ou porque naquela época já estava insustentável aguentar a escravidão? Uma vez que o senhor falou que o Brasil foi o único país a assinar essa lei.
a escravidão acabou? Bem, em primeiro lugar, é óbvio, né, pessoal? Não preciso eu dizer. Nós temos hoje o Dia Mundial pelo fim efetivo da escravidão. Existem hoje vários trabalhadores em estado de escravidão, que as pessoas falam, principalmente aqui em Tocantins, e são parentes da senadora Cátia Abreu, que pode vir, desgraçadamente, ser a ministra da Agricultura da Dilma. A escravidão ainda existe, não só no Brasil, como em vários locais do mundo. Agora, e outra coisa que eu acho que eu não coloquei, mas vale a pena destacar, a forma de trabalho escravo não começou e nem terminou na América. Você teve práticas de escravidão na Europa, principalmente no período do Império Romano e no período da Grécia, principalmente. E eu comecei a minha palestra falando de vocês que os egípcios escravizaram os hebreus. O que aconteceu na escravidão na América é que a forma de escravidão, ela marcou os africanos a ponto de hoje nós sermos discriminados porque nós defendemos de pessoas que foram escravizadas no Brasil. Mas existiu a escravidão na América. Uma coisa eu quero dizer para vocês. Eu vim aqui para falar sobre a questão do negro e, obviamente, eu destaquei para vocês a questão da mulher, a questão do índio, a questão dos homossexuais, falei da questão estética. Óbvio que existem, o que eu estou dizendo para vocês é que existem outras formas de discriminação. Hoje eu não consigo dar palestra sem colocar que, se nós compararmos a história dos povos originários da América com a história dos negros transplantados para cá, é óbvio que a história deles é muito mais trágica. Nós tínhamos aproximadamente 10 milhões de pessoas que viviam aqui no continente. Hoje esses povos são reduzidos a 300 ou 500 mil pessoas. Eu disse para vocês, foi o maior genocídio. Agora, tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Eu não engulo esse papo de que existe discriminação de branco. Para com isso. Branco manda nesse país. Branco tem televisão, branco tem branco tem branco, tem empresa. Para de querer dizer que é coitadinho. Olha, eu vou contar duas coisas para vocês que aconteceu. Há 3 anos atrás, no Rio de Janeiro, uma sem-teto branca entrou num ônibus e começou a fazer um monte de coisa lá, sei lá o que foi, que estava incomodando os passageiros. E os passageiros chegaram para a cobradora. Eu chamo de cobradora porque eu sou paulista. A história, quando está sendo montada, é uma trocadora porque é no Rio. E o pessoal diz: por favor, você tem que tomar uma providência, porque ela está nos incomodando. E a cobradora vira para a menina, para essa mulher, e diz: olha aqui, se você não se comportar, se você não parar de incomodar os meus passageiros do ônibus, eu vou pedir para o motorista parar e eu vou lhe tirar do ônibus. A sem-teto virou para ela e falou: cala a boca, sua negra. Você está pensando que está falando com quem? Uma sem-teto branca falou isso para uma mulher negra trabalhadora. Segunda história, um diretor do jornal Estado de São Paulo, que foi diretor da USP, eu agora esqueci o nome dele de verdade, senão falaria. Ele estava na fazenda dele e um peão
fez alguma bobagem e ele estava chamando a atenção do peão. Quando ele terminou de chamar a atenção, o peão olhou na cara dele e disse: seu negro. Virou as costas e foi embora. Ou seja, esse papo de que existe discriminação de branco, dá licença, entendeu? Não dá para aguentar, não. Branco manda nesse país. Se eu estivesse na África do Sul, podia ser diferente, porque hoje os negros estão mandando e, obviamente, eles podem começar a querer matar branco lá no Irã. Mas aqui, que tem o programa Esquenta, e os brancos estão pedindo, por favor, pelo amor de Deus, para o programa acabar o mais rápido possível, porque eles não aguentam veneno na televisão. Não dá. Não falam isso para mim, não, que eu não aguento essa questão. Existe branco discriminado se ele for deficiente. É óbvio que eu estou dizendo aqui, eu não estou querendo afirmar que um trabalhador branco ele tenha menos valor que o trabalhador negro. Eu não estou trabalhando aqui com divisão de classe social. Eu estou falando de relações étnico-raciais. E nesse quesito, eu, não mais ninguém, professor João Batista, chego em Tocantinópolis e sou tratado como bandido, como um ladrão muito perigoso. Quando eles descobrem que eu sou professor doutor, o meu cabelo é legal, sou joia e não sou mais preto. Sou moreninho, bem forte. Eu não posso ser negro porque eu sou doutor. Então não dá para ficar com esse discursinho. Brancos, assumam a seguinte questão: o Brasil é racista. Quem são racistas são os brancos. E a melhor coisa que um branco faz é não aceitar piada racista, é não aceitar atitudes racistas. Quando tiver com seus amigos, com seus familiares, e alguém falar alguma coisa racista, chame a atenção e seja contra. E não fica pedindo para os negros, não, calma, fica calmo, meu Deus do céu, isso passa. Não é nada disso não, gente. O racismo não é uma prática dos negros, porque nós não temos poder. Racismo, machismo são ações de quem tem poder. É a mesma coisa da mulher. Quando a mulher começou a ganhar o poder, qual era a atitude do homem? A mulher quer o machismo às avessas. Aí, então não vamos ter o racismo às avessas, vamos continuar com o racismo que os homens praticam. Porque as mulheres não podem ter outra posição, porque se elas mudarem, nós os homens somos perdidos. Aí não dá, né, gente? Até por conta disso eu quero lembrar uma coisa aqui. Vocês falaram, hoje tem o dia do homem, né? É mais do que isso. Até 2004, todo mundo aqui estava vivo. Bem vivão. Até 2004 era legal bater numa mulher. Era legal de joia e era legal de lei. Não era qualquer mulher, mas eu casava com a mulher, eu podia tratá-la como meu sparring. Chega lá e encher a mulher de tapa, soco, que não tinha problema nenhum. Somente no governo Lula e com a Lei Maria da Penha é que passou-se a ser criminalizado bater em mulher. E hoje nós temos a Lei Maria da Penha, que eu descobri que só defende a mulher. Se uma mulher bater no homem, não dá para usar a Maria da Penha. Dá para bater muito nos homens para a gente criar uma lei aí, batista, qualquer coisa, para defender os homens. Mas o mais interessante para vocês saberem, a história é muito irônica. Eu vou dar uma informação que eu acho que vocês devem saber. Mas, para a Organização Mundial da Saúde, se uma mulher, eu vou falar porque nós somos de professoras e professores, mas se uma mulher estiver com TPM e ela matar um homem, é atenuante. Nós estamos ferrados. É atenuante. Isso é terrível. Né? Porque mudou. Antes era legal bater nas mulheres.
mas nós não vamos fazer porque vocês não vão ser evangelistas com a gente. Né? A história não é assim. A outra coisa é, nós não temos a prática de guardar na memória. Pessoal, o que mais nós temos é memória. Nós temos uma história, mas é a história que eu falei anteriormente. Esse papo furado, que a gente não sabe da história, é grupo. Óbvio que nós sabemos, mas nós sabemos a história da classe dominante que é que nós levamos. Nós não sabemos a história de que no Brasil o Estado tem por prática acabar com qualquer manifestação popular na base da força. Que a nossa história está cheia de sangue. Que muitas pessoas que se manifestaram, das classes populares, seja negra, seja branca, foram massacrados. Isso a gente não sabe. A gente lembra da ditadura militar. Teve gente agora, depois das eleições, ai, que saudade dos militares. Mas não lembram que a ditadura militar matou e torturou muitas pessoas. A nossa memória é seletiva. E sobre a princesa Isabel, é o seguinte, o que vocês... a história ela é muito complexa. Quando teve o plebiscito no Brasil, se aqui seria presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia, eu defendia o presidencialismo. E sempre fui contra a monarquia. E um belo dia eu estou em casa e vejo na televisão Dona Ivone Lara, Dona Zica e aquela cantora nova, Sandra de Sá, defendendo a monarquia. Como eu respeito a Dona Zica, como eu respeito a Dona Ivone Lara, eu não consegui sair xingando as duas, nem a própria Sandra de Sá. Eu fui procurar meu orientador, Lilian Schwartz, para tentar entender. Eu falei, Lilian, como é que pode duas pessoas negras tão proeminentes defender a monarquia? E aí a Lilian me diz, Batista, durante a monarquia não havia preconceito e nem racismo contra o negro no Brasil. O que havia era a escravidão. Quando o negro ficava livre, a primeira coisa que ele fazia era comprar um escravo. Ele não era discriminado por ser negro. Existe um camarada que era dono, milionário na época, negro, no Rio de Janeiro, que quando ele morreu, ele deixou dinheiro para todas as igrejas do Rio de Janeiro. E no final do testamento dele ele diz, se sobrar dinheiro, comprem a liberdade do meu filho que eu vendi quando eu não era rico ainda. A igreja dos homens pardos no Brasil tinha escravo. Dom Pedro II pagou estudos de muitos negros na Europa que voltavam para cá, músicos, engenheiros, etc. André Rebouças, Teodoro Sampaio e vários negros eram respeitados. Quem trouxe o racismo para o Brasil foi a República. E a República no Brasil só foi imposta porque a princesa Isabel terminou com a escravidão no Brasil. Foi uma vingança dos donos de escravos contra o Império. Quando a República entra, o negro, aquilo que o Clóvis Moura diz, o negro deixa de ser bom escravo e passa a ser mau cidadão. Entra no Brasil a teoria do embranquecimento. Começa a se trazer desesperadamente imigrantes para o Brasil, porque vem para o Brasil as teorias racialistas e racistas existentes na Europa. Então esse negócio eu preciso estudar mais. O Império pagou muito caro pelo fim da escravidão. Eu não falo mal da princesa Isabel. Eu não falo mal da abolição da escravidão. Porque mudou as relações trabalhistas no Brasil, sim.
É aquilo que eu estou falando para vocês. Segundo a história, para os escravistas do Brasil, a escravidão acabaria aproximadamente em 1910, porque não teriam mais escravos no Brasil, porque você não importava, não exportava mais, todos os escravos, todas as crianças que nascessem depois de 1871 eram livres, e tinha também a questão do sexo saginário. Ia acabar naturalmente, segundo o pessoal, mas a Lei Áurea interrompe esse processo. E como resposta a isso, nós vamos ter a República que vivemos até hoje sobre ela. Então, é mais complicado, entendeu, professor? Eu não xingo a princesa Isabel. Eu não dou nada contra a princesa Isabel. Nem tenho nada contra ninguém. A história é história. A gente passa o que a gente quer. Quando a gente está falando e vê uma pessoa que vem de palco, tem que parar. É o horário que está ficando. Só lembrando que o professor vai continuar conosco na parte da tarde. Então, aqueles que não tiveram oportunidade, né, vão poder questioná-lo por aí. Ele vai estar na primeira oficina, né? Nós agradecemos ao professor João Batista e pedimos aos professores e educadores que aguardem, que ainda não acabamos. Eu tenho só 2 informes que é importante que vocês saibam. Só um minutinho, tá? A oficina de número 1, no período vespertino, vai funcionar no piso, no primeiro piso lá da escola, no piso superior, na sala de multimeios, com o professor João Batista, tá? E a sala número 2, a oficina Escolas Sustentáveis, com a professora Marcela